sejam bem-vindos a mais um Labcast. Eu sou Duda Freitas e esse é o segundo episódio da nossa nova temporada em obras. Tô aqui com os líderes da tribo 7, Eli e Pedro. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado, Eba! simbora. Pra quem não conhece vocês, vamos começar. Falem um pouquinho de quem vocês são, falem um pouquinho também da tribo de vocês e eu quero deixar uma pergunta pra vocês responderem logo de começo. O que define um membro da tribo 7? Posso começar falando? Pode. Show. Me apresentando aqui primeiramente, né? Meu nome é Pedro Henrique, mas eu sou conhecido aqui como Pedro Calvo na igreja. Eu não sei o porquê, mas é isso aí. Por que será? Eu não sei. Mas enfim, eu tô na igreja há 4 anos, mais ou menos 4 anos. Eu cheguei a vir aqui em 2021, mas comecei a fazer parte mesmo da igreja em 2022. E respondendo a pergunta já, mas resumindo é isso, né? Respondendo a pergunta já, eu acho que o que define um liderado, uma pessoa que faz parte da tribo 7, eu acredito que é muito quem carrega a visão da tribo, sabe? Amém. Eu acredito que realmente as pessoas, pessoalmente falando assim, os meninos, mas todo mundo de maneira geral, né? Eu tô mais um dos meninos, mas de maneira geral eu acredito muito que são pessoas que carregam a visão da tribo. São pessoas que entenderam o versículo, são pessoas que entenderam o que a gente querendo trazer para esses jovens, então eu acredito que é isso. Meu nome é Elisângela, eu tenho 21 anos, eu tô na igreja faz... Eu sou horrível com datas, mas faz uns 9, 8 anos, por aí. Deu. E eu liderei o GC das Imbatíveis por 6, 7 anos, por aí. Foi um tempo, né? Foi uma longa jornada. E falando um pouco, né, do que o Pedro já disse sobre o membro da tribo 7, eu acho que é um membro que, de verdade, não abre mão de viver o que o Senhor tem pra gente, né? É uma galera que tá muito apaixonada, é uma galera que tá muito disposta a estar ali com a gente, a conhecer mais do Senhor e a viver tudo que a tribo oferece ali, mais a vida com o Senhor. Muito bom. E vocês lideram jovens de 12 a 14 anos, só para Isso. contextualizar. E fale um pouquinho da visão que o Senhor derramou para a tribo 7 nesse ano, o que é que vocês trouxeram de visão para essa tribo? Show. Essa visão, assim, nasceu primeiramente, obviamente, no coração e nos pensamentos do Senhor, acerca desses jovens de 12 a 14 anos. Mas é uma coisa que, assim, eu venho trabalhado há bastante tempo, né? Eu me tornei supervisor primeiro que Elisângela, foi na metade do ano passado, e a gente passou por tempo de supervisão, né? Eu estava junto com a Alice na época, e a gente trouxe uma visão de supervisão, o nome da supervisão era Enraizados, e aí a gente trouxe uma visão de a gente primeiro precisa construir algo para baixo, para depois construir algo para cima. A Muito gente bom. precisa primeiro ter raízes, para depois ter algo visual. E aí, quando a gente estava entrando em período de tribo e tal, anunciando que ia ter tribo, eu comecei a pensar e assim refletir muito no que o Senhor queria derramar nesses jovens. E essa visão, ela surgiu no ônibus. Eu estava voltando do curso, né, voltando da Boa Vista lá. É uma longa viagem, de É uma fato. longa viagem, então você pensa muito, né? A verdade é essa. E aí eu tava, assim, tomado muito pela ansiedade de que o que eu vou trazer para esses jovens? O que é que o Senhor quer falar, sabe? E eu senti muito o toque do Senhor naquele momento, quando eu tava ouvindo meu louvor, vendo a janela e tal. E eu senti muito o toque do Senhor falando: Pedro, tenha calma. Eu tenho um caminho específico para você. Eu tenho um caminho específico para essa tribo que você vai liderar, para esses liderados, para esse ministério. Então permanece. Então continuei nessa pegada de permanência. E aí eu comecei a pesquisar nomes, porque tipo assim, né? Já teve muitas tribos com esse versículo, já teve tribos com esse versículo, já teve muitas tribos com esse sentido, mas nenhuma tribo com esse nome, né? E eu gostei muito do nome quando eu pesquisei a tradução, né, que significa algo estabelecido e fixado. Então, acredito muito nessa visão e acredito muito que esses jovens têm algo a levar em relação a isso, pro resto da vida, não somente para esse ano de tribo, esse ano de ministério, não. Acho que é algo que o Senhor vai derramar durante a vida deles, pelo resto Amém. da vida. Amém. Eu acho que uma coisa muito boa também é porque nessa estação que a gente vive, né, de 12 a 14 anos, existem muitas distrações, né? Então, acredito que a nossa tribo, ela fala muito também sobre a gente se posicionar, né? Quando Pedro fala sobre o caminho, é sobre a gente realmente seguir o caminho, porque eu acho que não adianta só a gente não seguir o caminho errado. A gente precisa Seguir o caminho certo. seguir o caminho Exato. certo, entendeu? Porque, por exemplo, em vez da gente só não ser influenciado, a gente tem que influenciar, entendeu? Então, Sim. sobre a gente se posicionar, entender o nosso lugar como filhos de Deus e como
membros de um propósito que o Senhor criou para nós. Amém. E Entendeu? justamente nessa passagem do versículo da tribo, que é Hebreus 12, né, 1 e 2, fala assim, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Né? A gente não é somente sobre se livrar do pecado, a gente tem uma mentalidade, inclusive o pastor Vila, ele já pregou sobre isso, que nem tudo que é certo é santo e nem tudo que é errado é pecado. Então tem diferenças, sabe? Por exemplo, né? Pode ser que tenha amizades que eu tenha que nem seja pecado, sabe? Mas pode estar me atrapalhando do que o Senhor quer para mim. Então a gente tem que se livrar disso. É uma Sim. mentalidade que esses jovens precisam carregar. Pode ser que nem seja pecado, enfim, alguma coisa que você carrega, mas está te atrapalhando do seu ministério com o Senhor e você precisa largar. E aquilo te afasta de Deus, então a partir desse momento você Exatamente. precisa largar. Exatamente. Faz muito verdade. sentido. E fazendo aqui um parênteses, por mais que vocês estejam em uma competição com a tribo Drop, É. a visão deles é o princípio para seguir a visão de vocês. Isso é muito legal. Como o Senhor ele Sim. derramou algo que de fato se completa. Porque Verdade. para seguir o caminho você primeiro precisa largar algo. É verdade. Então Sim. é algo que se completa as duas É. visões e que não tem nada a ver uma com a outra em relação à criação delas, mas elas se completam. Mostra um alinhamento, assim, né? A gente, os quatro, né? Os quatro supervisores, eu, Elisângela, Joãozinho e Emily, a gente tá nesse ministério de 12 a 14 anos há muito tempo. Elisângela a mais, né? Um pouquinho a mais do que pouquinho. eu. Ela 30 fundou. Ela anos, né, fundou. no Ela caso. fundou esse o negócio. ministério. Com 12 anos ela É, estava fundando. Ela estava fundando, Verdade. mas a gente tá muito alinhado em relação a essa visão, em relação ao que a gente quer derramar nesses jovens. O que o Senhor quer derramar através da gente, no caso. Não o que a gente quer derramar. Porque a gente tá há muito tempo caminhando junto, na mesma visão. É uma coisa que tá sendo moldada da gente há muito tempo. Sim. Então se complementou. A gente já sabe da visão do outro há um tempinho, né? Então foi algo que se complementou realmente, que rolou uma identificação. Tanto da tribo deles com a gente, tanto da gente com eles. Amém. É isso. E eu acho importante também que isso mostra a comunhão e o quão importante é a comunhão de, tipo, das tribos juntas e da gente viver essa parada junto, não só dentro das quatro paredes da igreja, né? Mas fora também, a gente continuar sendo amigos e a gente continuar vivendo isso junto Muito e bom. um ajudar o outro, um segurar na mão do outro. Isso é muito Verdade. É importante. viver isso, verdade. E vocês, a tribo de vocês carrega um símbolo muito importante, que é o mascote de vocês, a coruja. Sim. Queria entender melhor de onde que surgiu isso, como é que ela se conecta com essa visão. Falei porque foi você que teve essa ideia. Verdade. A coruja foi minha ideia. E porque, primeiro, assim, eu criei um animal diferente, que e hoje em dia tá escasso, né? Porque já verdade. houveram O tanto de tribo que já teve. 367 tribos. Então, eu fiquei pensando, e eu lembrei muito da coruja no sentido da visão dela, né? De ser muito aguçada e de, mesmo na escuridão, ela conseguir olhar para todos os lados e enxergar, né? E eu meio que conectei isso com a visão da nossa tribo, que mesmo, tipo, nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de escuridão, a gente vai conseguir seguir o caminho que a gente tem que seguir o nosso propósito e entender o que o Senhor quer para nossa vida. Muito bom. É isso aí. Eu topei de cara a ideia dela, porque assim, né? Que Quando- mentira! Que mentira! De primeiro, ele fica assim, Extra, extra. Não, vamos lá. Tipo assim, eu achei coruja! diferente, Que tá ligado? negócio E o que é diferente Me oprimiu. assusta, tá? Mas eu topei. Eu não topei? A gente tá aqui com a coruja. Eu tô pintando ela aqui, inclusive. Então assim, É verdade, foi. eu topei. Achei Sabe o que diferente. é? Ele queria um animal assustador. Talvez É seja verdade. isso. Porque, assim, Eu acho Mas a coruja é símbolo da sabedoria, a sabedoria assusta. é É verdade. verdade. Isso é muito Enfim. forte. É verdade. Quando a gente descobriu que a gente ia ser duplo e tal, aí ela veio me perguntar, né? E aí, você já tem um nome preparado? Porque assim, né? Eu já tava mais tempo supervisionando. Eu falei, Elisângela, eu tenho, né? Eu não gostaria de abrir mão, mas estou disposto a conversa. Mas ela gostou e topou. Ela gostou do nome. Aí eu falei, beleza, já que você confiou o nome a mim, eu vou confiar a identidade visual da tribo a você. E ela que trouxe as cores, ela que trouxe a Inclusive, camisa. muito bom. Muito bom. Sim. Muito elogiado, inclusive. Mais que o Muito bom. nome, infelizmente. Mas, É que ele Tá é tudo bem, assim, faz né? parte. Ele gosta. mas faz parte. Faz parte. Mas faz resumindo é parte. isso. Eu topei, achei diferente, mas topei. Justamente por conta da ideia que tem em volta do mascote. E é isso. E aí, falando sobre. A visão de vocês traz muito isso sobre caminho e um caminho definido por Cristo para que nós sigamos. E aí, se você for pensar na lógica, se é um caminho que já está definido, deveria ser fácil seguir esse caminho. É. Porque já foi traçado, já foi trilhado e já foi definido por Sim. Cristo. Mas não é a realidade que a gente enxerga, principalmente nos jovens e adolescentes que a gente lidera. Verdade. Por que vocês acham que é tão difícil para essa geração seguir esse caminho? Vou começar falando. Eu acredito que é pela visão que a gente tem. Eu acho que muito por a gente ter um coração e uma mente muito acelerada. E a gente tem dificuldade de se satisfazer no Senhor.
É uma coisa que eu refleti muito, assim, no início da minha caminhada. Ali mais ou menos em 2023, depois de eu pegar a liderança, eu eu tava mergulhando, inclusive, no livro de Filipenses na época. E eu lembro que eu estava estudando o contexto de Paulo, né? Ele estava escrevendo Filipenses e ele estava em cárcere, ele estava preso, Sim. passando dificuldades, ele não sabia se ele ia viver ou morrer no outro dia. Ele precisava de ajuda externa para poder sobreviver. E ele mesmo assim escreve no capítulo 4: aprendi a me satisfazer independente da situação, né? Ele fala, tive fome, já estive bem alimentado, já senti conforto, já senti desconforto, mas tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma visão de satisfação no Senhor, sabe? E às vezes é muito difícil a gente entender que o caminho que a gente tem, né, não é o mesmo caminho que o Senhor tem pra gente, né? Verdade. A palavra de Deus diz: "Os caminhos que eu tenho pra você é maior do que você pensa". Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento, essa visão de que eu preciso me satisfazer no Senhor, independente das circunstâncias. Eu posso estar passando fome, eu posso estar em cárcere, ou eu posso estar no melhor momento da minha vida, desfrutando de coisas extraordinárias, das bênçãos do Senhor na minha vida. Eu preciso me satisfazer nele, independente da situação. E Muito acho que bom. é isso. E eu acho que um problema também, da nossa geração hoje que precisa ser tratado é a confiança no Senhor. Eu acho que é tão como, eh Pedro falou, o caminho do Senhor sempre vai ser melhor que o nosso caminho, sendo que a gente não acredita nisso muitas vezes, né? A gente ora sobre isso, a gente lê na Bíblia, mas na prática às vezes é muito difícil, porque a gente se acha muito sábio, a gente se acha muito massa, eu sei de tudo, eu sei o que é melhor para mim, e a gente acaba não ouvindo a voz do Senhor. É por isso que é tão importante a gente estar diariamente buscando o Senhor, Sim. entendeu? Para que a gente realmente confie nele e entenda qual os planos dele para nossa vida, e entender também que o caminho dele é melhor. Eu até lembrei de uma coisa que tu falou na pregação no nosso último hype, que foi sobre escutar os mais velhos, entendeu? O Senhor, ele sempre está usando coisas e pessoas, né, Sim. para falar com a gente, então por isso que é tão importante a gente escutar os nossos líderes, os nossos pais, sempre Verdade. com um coração ensinável. Muito bom. Sobre isso de satisfação e plenitude do Senhor, de fato é muito difícil, porque é você diariamente, não é algo de momento, não é algo numa conferência É, ou num culto específico, mas é diariamente dizer: Senhor, faz o que o Senhor quiser da minha vida. sim. É Faz, verdade. não importa se o Senhor tirar casa, carro, família, amigos, dinheiro, se o Senhor acabar com toda a minha realidade, faz o que o Senhor quiser, porque se eu tenho você, eu tenho tudo. Mas falar isso é muito difícil, porque não tem como nós não nos apegarmos à nossa realidade. Verdade. Mas é de fato consagrar nosso coração ao Senhor a tal ponto que Ele é a nossa suficiência e acabou. Sim. E eu acho que muito porque essa geração também, como eu falei, né, é muito acelerada. Então a gente vive de conteúdo, a gente tem muita informação. Nós somos Então, consumistas nós somos digitais. consumistas. É E assim, muitas verdade. vezes a gente acha, como a Elisângela falou, que a gente é bom demais porque a gente sabe demais. A gente não sabe, né? E aí a gente tem dificuldade de se satisfazer, de se alegrar no Senhor. Mas a palavra de Deus também fala que na presença do Senhor existe plenitude de alegria. E plenitude significa assim, é algo completo, sem sobras, é algo completo. Então, na presença do Senhor, existe uma plenitude de alegria onde, como eu falei, em qualquer circunstância, eu me satisfaço e eu estou alegre. Beleza. Sim. A gente passa por momentos de lutos, a gente passa por dificuldades com a família, financeira, e isso são coisas que acontecem. Mas o Senhor nos moldando também, sabe? É trazendo dificuldades para que a gente possa sair disso e ser um testemunho e glorificar Ele através disso também. Amém. É verdade. E é isso. O versículo base de vocês fala muito sobre permanecer no caminho, né? Sim. Isso. Que às vezes a gente pensa que o ponto é você achar o caminho, mas na verdade Hum. é sobre permanecer Sim. no caminho, porque é muito mais difícil. Muito. A inconstância é um problema que assola todos nós, desde que Adão e Uhum. Eva caíram no verdade. jardim, mas que essa geração tem encontrado cada vez mais dificuldade em se livrar da inconstância e permanecer nesse caminho, né? Sim. É exatamente. No versículo em si, ele já fala sobre isso, né? Ele fala sobre permanência, né? Como eu falei, né? Sobre se livrar daquilo que nos atrapalha e do pecado. E aí, para correr com perseverança a corrida que nos é proposta. E como a gente faz isso? O versículo mesmo diz: mantendo os olhos fixos em Jesus. Ponto. Acabou. Acabou aí. Beleza, tem continuidade, né? Mas é isso, esse é o Essa é segredo. a solução do Essa é a problema. fórmula. Essa é a fórmula. Como é que a gente vai permanecer? Como a gente vai se satisfazer? Como é que a gente vai se livrar do que nos atrapalha e do pecado? Mantendo os olhos fixos em Jesus. Essa é a solução, essa é a fórmula matemática tão difícil, que a gente acha que é muito difícil, que a gente tem a dificuldade de ter os olhos santificados.
Santificar-se no sentido, Verdade. assim, de ver a santidade de Cristo, de ver a glória de Deus e conseguir permanecer olhando pra isso, sabe? Eu acho que, como o Pedro falou sobre a nossa geração ser essa geração acelerada, eu acho que o problema é muitas vezes a gente quer resultados rápidos. E Uhum. aí, quando a gente não tem, é como se o Senhor não estivesse presente, entendeu? Então, se eu orei agora porque eu quero um carro e no outro dia eu não tiver um carro, acabou-se então, né? É. Que Deus é esse que não me dá um carro quando eu Pois é, peço? entendeu? Então, tipo assim, acho que tem muito desse problema também da gente entender que as coisas, além do caminho do Senhor ser melhor que o nosso, o tempo do Senhor também É verdade. é o certo, é o tempo certo, É verdade. E nem sempre vai entendeu? ser como a gente quer, né? É Exato. verdade. E permanecer nessa incerteza é muito difícil pra gente, porque, particularmente falando, ter o controle das coisas é muito mais fácil. Sim. Por mais que o meu caminho não seja melhor, por mais que os meus planos não sejam melhores, na minha cabeça, quando eu tenho o controle das coisas, tá tudo bem. Sim. Mas quando eu perco o controle, acabou. É Mas verdade. para que você siga o caminho, você precisa abrir mão do controle, e isso é muito difícil. Por mais seja simples, ao Não é. mesmo tempo é muito Não é, difícil exatamente. de fazer e seguir. Essa fórmula que eu disse, né, de manter os olhos fixos em Jesus, eu acho que também vem acompanhado da intimidade que a gente tem com ele. Eu acho que é o reflexo da intimidade com Jesus é a permanência. À medida que a gente vai se aproximando dele, a gente vai vendo o quão lindo ele é, sabe? A beleza Sim. dele, Verdade. o que realmente, assim, o que realmente nos encanta. E isso demanda intimidade. E é uma coisa que demanda tempo. E, às vezes, e como eu falei, né, a gente é muito acelerado. E a gente acha que a gente vai ter intimidade com Jesus. Depois que a gente levantou a mão na igreja aqui para aceitar Jesus, depois a gente já vai ser o maior pastor de todos os tempos, ser o maior missionário de todos os tempos. E não é assim. A conversão é algo diário. A Sim. conversão é É uma coisa verdade. integral, é uma coisa que nos acompanha até o final. Não é somente o levantar de umas mãos. Então, é exatamente isso. Eu acho que a fórmula é manter os olhos fixos em Jesus, mas também ter intimidade com ele. A gente desfrutar da beleza dele tendo intimidade, sendo próximo. E sobre isso da caminhada, eu tô lendo um livro. Inclusive, eu não lembro o nome do autor, mas o nome do livro é Simplesmente Crente. E é um livro muito bom porque fala justamente sobre isso. A gente acaba, quando a gente se converte e de fato vive o ministério e ama estar na igreja, a gente cria uma expectativa de propósito. Então tudo da minha vida passa a ser o que o Senhor tem pra mim, quais são os planos que ele tem pra mim, qual é o meu grande propósito, será que eu vou pregar no estádio, será que eu vou ser missionário na África, será que eu vou liderar uma grande igreja? E aí esse livro ele fala justamente sobre apreciar a vida cristã simples, que é ir pra igreja todos os domingos, servir a sua casa, ajudar o É seu verdade. próximo, e Sim, que isso é tão santo e belo quanto pregar em um estádio. sim. E a gente tem essa dificuldade, principalmente quando a gente É é jovem e verdade. muito apaixonado por Jesus, a gente fica nessa loucura de, meu Deus, eu quero fazer loucuras por você, eu quero sair da escola, eu até comentei isso com o Joãozinho e Emily, eu quero sair da escola, eu quero pregar o evangelho nas ruas. Não, E aí, cara, mas é tão belo você pregar o evangelho na sua escola. sim, É verdade. tão bela a simplicidade de você alcançar alguém. Eu lembro que quando eu estava na escola, a gente ficava naquela loucura das blitz, pro Sim, É hype, no verdade. ca no tempo doideira. Uhum. e aí, Aí é tipo, doideira. prova e levar convidado e não sei o quê, arrastava um monte de gente. E caramba, hoje eu tenho acho que mais de 6, 7 amigos meus que estudavam comigo e caminham comigo até hoje. Eu sou madrinha de casamento deles. Isso é muito forte porque isso é o poder do evangelho. Verdade, Não é simplesmente uma grande amizade, porque grandes amizades não sustentam relacionamento. É o É verdade. Senhor, verdade, Com sabe? E certeza. como é verdade. muito belo isso. Eu não estou pregando em um estádio, eu não estou sendo missionária na África, mas existe muita beleza na simplicidade do dia a dia do evangelho. Verdade. Eu acho que isso também é muito sobre a gente desacelerar. Como eu falei, de aceleração, né? Quando a gente desacelera e começa a ver a beleza de Deus na nossa vida, na integralidade disso, sabe? Assim, a gente começa a ver Jesus quando eu dou boa tarde pro porteiro. Quando Sim. eu trato uma pessoa É como ela verdade. merece. Quando eu começo a ver Jesus através dos meus vizinhos, através dos meus amigos. Uma coisa que a gente falava muito quando era época em 2023 também, finalzinho de 2024, assim, a gente conversava, na época era supervisão somente de homens, só os líderes homens, Joãozinho fazia parte, enfim, uma galera. E a gente conversava sobre, cara, existe uma glória em lavar pratos. A gente falava isso, existe uma glória Eu de adoro Deus, essas conversas aleatórias. isso é verdade. Existe uma glória de Deus em lavar os pratos para É ajudar sua mãe. verdade. Sim. Existe algo que o Senhor quer, existe assim, de verdade, um amor de Deus quando sua mãe chega cansada do trabalho e você vai lá e lava os pratos e arruma a casa e isso é uma coisa que tem que estar assim fixada na nossa mente e no nosso coração, sabe? Tem que ser algo que queima. Não é somente
eu queimar por eu ser um grande pastor, ser um missionário na África. Tem que queimar eu amar minha mãe e meus pais e honrar eles. É Muito bom. verdade. Amar os meus amigos e realmente demonstrar o amor de Cristo, demonstrar que eu nasci de novo, eu sou um novo homem, através do que o Senhor faz na minha vida, da obra dele através da minha vida. E uma coisa também é que tu falou desse negócio das escolas, né? Que a gente fica assim, tão deslumbrado e eu vou, não sei o quê, eu vou passar a noite fazendo as coisas da minha tribo e vou passar, sair por aí, não sei o quê. E, tipo assim, às vezes o Senhor só quer que a gente honre o Senhor através dos nossos estudos, né? Hoje em dia Sim. a gente tem muito isso na nossa geração de não vou, não é algo importante, o Senhor, Geografia, pra quê? eu posso abrir mão dos meus Física, vai pra lá, estudos, menino. Coisa mas é chata. algo que honra o Senhor, né? O Senhor merece filhos inteligentes, filhos sábios Sim. que conhecem ali. E não adianta a gente estar, por exemplo, chamando um amigo nosso eh, pra vir pro hype, pra conhecer nossa galera e, tipo assim, na escola eu sou uma pessoa jogada, eu não tô nem aí pra nada, eu não estudo, eu tiro nota baixa o tempo todo, eu não. Colo. Verdade. Amém, Senhor. Forte, Verdade. Mas forte. Verdade, também, Raquel. aqui confessando pecados, eu já colei, mas não Mas Deus façam te isso. transformou. Deus me transformou. Meu Deus do Corta. céu. Qual é o livro que a gente tá lendo no Web? Tu não vai lembrar o nome, né? Tá bom. Achei que fosse pra mim, a pergunta tá capote. Sabe? Eu não sei quem. A gente tá lendo um livro no Web, eu não vou me lembrar o nome agora. Eu vou ficar devendo essa. Mas é sobre criatividade. E aí ele fala justamente que fazer as coisas de uma forma cristã não é nesse. Por exemplo, eu tô varrendo a casa. E aí eu ser muito cristão não é eu varrer a casa ouvindo um louvor. É eu varrer a casa bem. É verdade. Eu estudar não é eu estudar só teologia. É eu Sim, estudar é bem. verdade, isso é verdade. Porque o Senhor, ele ama a excelência. O Senhor ama coisas bem feitas. Porque o Senhor, ele fez coisas muito bem feitas. Toda a criação do verdade. Senhor reflete a perfeição. Então, eu ser cristão no que eu faço, no ordinário, nas coisas que não são aparentemente cristãs, é sobre fazer tudo muito bem feito. Eu acho que é porque a gente muitas vezes coloca o Senhor numa caixinha, entendeu? No sentido Sim. de que, tipo, a gente vai dividindo ali as prioridades na nossa vida, o que a gente tem que fazer na nossa vida aí. Primeiro é Deus e depois vem meus estudos, minha casa, minha igreja, sendo que, tipo, o Senhor precisa estar em tudo isso. Exato. O Não Senhor é- não é o primeiro, o Senhor é- é tudo. Ele não precisa ali separado um momento que tem que ter, que é super importante e necessário, mas ele tem que estar seja na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos pais, Sim. eles têm que rodear todas as áreas. A vida ordinária é um culto a Deus, né? Isso é uma verdade que, assim, tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? E a vida ordinária também é um culto a Deus, né? Como você estava falando, não é sobre eu varrer a casa ouvindo um louvor. É sobre eu varrer a casa bem. E isso é uma coisa que, assim, queima muito no meu coração. Eu acredito que cada um tem uma visão pessoal. Existe uma visão pessoal e plural do evangelho. Eu acho que uma visão pessoal que eu tenho muito é Cristo fazendo parte de todas as esferas da minha vida, né? Na minha profissão, nos meus estudos, na minha família, na minha casa, fazendo parte de todas as decisões. É como a Elisângela falou. Não é sobre ter um pódio, Deus em primeiro e família em segundo. Não. Sim. É Deus sendo a base de tudo. Se a minha família não Verdade. for construída, se os meus relacionamentos, se as minhas amizades, se a minha profissão não for construída através da base que é Cristo, da pedra angular que é Cristo, tudo vai dar errado, tudo desmorona, sabe? Se eu construir um pódio e a base não for Jesus, vai dar errado. A verdade é essa. E a gente precisa trazer Jesus para a vida ordinária, para o dia a dia, para nossa escola, Verdade. para a faculdade, para o trabalho. E é através das nossas atitudes, através das nossas falas. É assim que a gente traz Jesus para o nosso dia a dia. E, cara, isso que a gente tá falando é muito bonito, mas isso exige muito de nós diariamente, né? Então, existem custos reais. Sim. Existem atitudes práticas que devem ser tomadas, sacrifícios que devem ser feitos para que a gente possa viver isso na realidade. Quais vocês acham que são essas atitudes e esses sacrifícios que a gente precisa fazer? Eu acho que é abrir mão de você mesmo. Eu acredito que você tem que deixar o velho homem morrer, né? Quando você... A partir do momento que, como eu falei, né? Você decide se converter, é dia a dia. E eu acho que você precisa deixar para trás. Por exemplo, quando a gente fala que, não, isso é quem eu sou. Você, sei lá, grita com a tua avó. Fala, não, isso é quem eu sou, não consigo, eu sou muito estressado. É colérico que se fala, não sei. Colérico. Isso aí. Quando É fala, a nova palavra pra você tem raiva. você tem raiva. Quando você fala isso, você só tá escondendo a sua falta de caráter de não querer mudar por conta de Jesus. Então, você precisa Forte. deixar para trás
essas são as atitudes que você tinha. Se você é uma pessoa colérica, se você é uma pessoa que se estressa fácil, deixe isso pra trás. Não é fácil, a gente não vai fazer isso. Um dia eu sou estressado, no outro dia eu sou a representação da paz aqui na humanidade. Não é assim que funciona. É um processo. Mas você tem que deixar pra trás quem você é. E Verdade. cada vez mais tentar se parecer com Jesus. É impossível ser igual, mas tentar ser imagem e semelhança dele aqui na Terra. São as clássicas palavras bonitinhas pra disfarçar pecados, né? Tipo, Exato. É eu sou verdade. muito sentimental. Não, você só não tem domínio próprio. Verdade. Sabe? Verdade. São palavras bonitinhas que a gente usa pra Pra disfarçar os disfarçar. pecados. Verdade. E eu acho também que uma coisa muito importante pra gente viver essa vida diariamente é a autorresponsabilidade. Eu acho que é uma coisa que também tá Sim. em falta, Tá em entendeu? Tá em falta. Da gente se autorresponsabilizar pelos nossos atos, pelas coisas que a gente tem que fazer, pela vida que nós temos com Sim. Deus. Lógico que a gente sempre tem alguém ali para nos ajudar e nos acompanhar, mas assim, se você não lê a Bíblia, não é culpa do seu líder, entendeu? Verdade. A gente tem que se Total. autorresponsabilizar na nossa vida, tanto nossa vida com Deus, seja nos nossos estudos. Ah, porque não teve ninguém pra ajudar. Mas, assim, é você, velho. Você tem que fazer. A gente tem que dar a cara a tapa ali e entender que, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não esteja afim, tem coisas que a gente vai ter que fazer, entendeu? Sim. A vida não é um mar de rosas e, A ó, é vida não é um tudo. morango. Pois é. Se a vida te deu Aí morango, faça uma morangada. a gente tem que se autorresponsabilizar, entender que tem coisas que vão ser nossa responsabilidade É. e só nossa, Sim. entendeu? E acaba que quando a gente fala desse caminho definido por Cristo, a gente imagina algo muito linear e fluido Isso. e leve e fácil. Mas aí Sim, quando a gente sim, vai ver o sim. caminho definido por Cristo, foi um caminho de morte. Sim. O caminho que Verdade. Cristo passou foi o caminho da cruz. Não foi um caminho linear, não foi um caminho fácil, foi um caminho com percalços. E é esse caminho que a gente tem que seguir, né? Sim. Exatamente. Como a gente tava discutindo aqui, falando, né? A gente não pode acreditar que esse caminho que a gente tá seguindo, que o Senhor propôs para nós, já está proposta, a carreira que nos é proposta, a corrida que nos é proposta, vai ser algo somente de glória. Não funciona assim, né? Como você falou. O Senhor, ele caminhou para a cruz, ele caminhou para a morte. A recompensa é eterna, sabe? A gente vai ter uma recompensa por estar nessa caminhada, por ter essas dificuldades. A gente Sim. tem o nosso galardão no final, mas a gente ainda está no processo. Então a gente tem que aprender a suportar esse processo, essas dificuldades, como a gente falou. Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. A conversão, a conversão de mente, a metanoia, a mudança de mentalidade, não é uma coisa que acontece de um dia pro outro, Sim. mas é uma coisa que precisa fazer parte do seu coração, uma coisa que você precisa carregar através da tribo, através da visão da tribo, uma coisa que a gente precisa carregar como líderes, como liderados também, a autorresponsabilidade, a permanência, a intimidade com Deus, é o que a gente precisa carregar Muito bom. nessa caminhada que é muito difícil, que aponta para a cruz. E eu acho que uma coisa também, uma visão que às vezes a gente tem errônea, é que a gente Errônea. errônea, tá Muito vendo? bom. Eu não falei nem caraca disso, é o desenho dela que tá me amassando aqui, mano. Tá uma coisa É. do outro mundo. É que a gente, eu acho que a gente acredita que a gente vai chegar num ponto na nossa vida que tá bom, entendeu? Que Sim. é isso, agora Não vai tem mais ser tudo desafios. perfeito. A gente acreditar, mas quando eu, por exemplo, não, mas quando eu for líder de ser, tudo vai ser mais fácil. Ou quando eu chegar no meu ensino médio, vai ser tudo melhor. Ou quando eu ler a Bíblia toda, acabou-se, entendeu? A vida tá feita. Sim. E não é assim, entendeu? Cada estação da nossa vida vão ter dificuldades diferentes, alegrias diferentes, mas o que a gente precisa lembrar é que o Senhor vai estar lá, entendeu? Amém. Em todas elas, em todas as estações, as difíceis, nas alegrias, nas tristezas, o Senhor vai permanecer lá. E é Muito isso, bom. eu acho muito também que a gente tem que ter a mentalidade do basta o mal de hoje, que amanhã o Senhor virá com seu cuidado, sabe? Então, às vezes também a gente tem dias que são bons, tem dias que são ruins. Mas o próprio Jesus, ele fala pra gente não ter preocupações com o pão de amanhã. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sabe? Se sinta confortável, se sinta sustentado pelo pão de hoje, sabe? Pelo que o Senhor está Amém. entregando para você hoje. Se o Amém. Senhor está entregando para você hoje um GC, mas não é um GC grande, é um GC pequeno, se sinta satisfeito com isso e carregue isso. Amém. Se o Senhor está lhe entregando uma tribo, mas não é a maior tribo do ministério, se sinta satisfeito com isso. E arque com isso também. Você tem responsabilidade.
arque com a sua liderança, arque com a sua responsabilidade, então a intimidade com Deus, porque você tem intimidade com Deus, não é somente a coisa bonita, não é somente Jesus é bom, bonito, e ele é, mas é uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade, se eu conheço alguém, eu preciso saber quem ele é. Então, eu acho Muito que é bom. isso. Muito bom, gente. Que tempo bom, que mesa boa. É isso aí. Adorei receber vocês aqui. É de fato um prazer. E eu creio muito no que vocês já fizeram muito por muitos anos e que vocês ainda vão fazer por Amém. esse ministério, por essa geração, Amém. em nome de Jesus. Amém. E é isso, gente. Se você está assistindo nosso primeiro podcast, saiba que tem muito mais pra você assistir. Então volta aí. Esse é o nosso segundo episódio, mas tem muito mais vindo. Nos siga, ative o sininho, se inscreve no canal, segue a gente no Spotify, no nosso Instagram e todas as redes sociais. E é isso, gente. Até a próxima!